É hora da entrevista do dia. A gente costuma dizer que a primeira impressão é a que fica. Não necessariamente é a que fica, mas muitas vezes a gente não tem oportunidade de mudar essa primeira impressão, né? Mas você já parou para pensar o que exatamente causa essa impressão? Hoje a nossa convidada é a Camila Ábido, consultora de imagem. Ela ajuda pessoas a entenderem como a aparência comunica mesmo sem falar nada. A gente vai falar sobre estilo, roupas, códigos de vestimenta e também sobre o que é adequado ou não em diferentes situações, como a famosa aparição da influenciadora Virgínia numa CPI usando um moletom. Então, vamos lá, Camila, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, é um prazer estar aqui. Camila, conta pra gente, quando a gente fala em imagem pessoal, muita gente pensa só em roupa, mas o que realmente está em jogo quando a gente fala sobre a imagem que a gente está projetando para as outras pessoas? Existe ainda, né, um pouco, isso está mudando, mas um preconceito de que roupa é futilidade, imagem é futilidade. E não, a gente hoje cada vez mais entende a importância da sua imagem, tanto pessoal como profissional, principalmente profissional, né, para você que quer alinhar o seu negócio, que quer transmitir uma comunicação assertiva sobre os seus valores de negócio. Então, tudo isso você consegue traduzir através da imagem. A gente começou falando aqui no caso da Virgínia, que foi prestar o depoimento lá de moletom, cabelo desarrumado, sem maquiagem, óculos bem fininho, demonstrando uma carinha de menininha. Uma Até imagem o, bem até o adolescente, né? copo dela todo rosa, Rosa. a imagem da filha dela ali naquele moletom, como, eu sou uma Sim. mãe jovem. Isso provavelmente foi estratégico? Na minha opinião, foi totalmente estratégico. Eu achei que ela quis mesmo, né, passar uma imagem de inocente, de simples. Ela pensou na conexão com o público dela. E ela foi muito assertiva. Nesse sentido, ela foi muito assertiva. O que, na verdade, mostra que realmente foi uma estratégia, porque ainda que ela mostre o dia a dia dela nas redes sociais, ela geralmente aparece arrumada, Totalmente maquiada. diferente, não teve nada a ver com a imagem que ela costuma passar, né? Tanto na rede social como no programa que ela apresenta, ela sempre está de alfaiataria, sempre está transmitindo uma imagem de uma mulher empoderada, uma mulher sofisticada, Madura. madura, né? E não foi o que a imagem foi totalmente ao inverso, né? Que ela transmitiu lá no Senado, apesar de também não estar nem um pouco adequada para aquele lugar e para aquele momento, mas então foi totalmente estratégico. A gente ouve falar também na internet, quando alguém faz alguma coisa errada e é cancelado, a pessoa aparece com uma camisa branca ou uma camiseta branca com a famosa frase, pra quem me conhece, e chega a ser, estão até banalizando isso, de aparecer com uma roupa clara, gravando esse vídeo para se explicar, ou pra quem não me conhece. A cor clara também pode transmitir essa sensação de, olha, eu estou limpo aqui, eu não fiz esse negócio errado, ou se fiz foi sem querer. Com certeza, as cores claras, elas trazem um acolhimento, elas aproximam, né? Então, com certeza, essa questão, tanto que na área da saúde, né, o branco é a cor escolhida, que representa aí a limpeza, a higiene. Então, a cor tem tudo a ver com essa questão da estratégia também. Quais são os impactos que uma escolha inadequada de imagem pode provocar no ambiente profissional ou institucional para essa pessoa? Olha, eu acho que a pessoa, com certeza, ela vai causar ruído na comunicação. Por quê? Ela vai transmitir, se ela quer transmitir credibilidade, autoridade, confiança, né, passar os valores do negócio dela, ela vai fazer ao inverso. Então, por exemplo, se a gente pensar em um advogado, né, que se veste de uma maneira muito informal, como ele vai transmitir confiança e credibilidade para o cliente dele? Ou uma cabeleireira, que você chega na cabeleireira e ela está toda com o cabelo desarrumado, toda desarrumada. Então a gente tem que ter muita coerência naquilo que a gente faz com a imagem que a gente representa. Você já viu casos de que a imagem foi usada de forma errada, assim, que a pessoa tentou provocar passar uma imagem, mas acabou passando outra?
Não precisa citar Olha, nomes assim de caso, mas não sei se eu me recordo agora. Eu me recordo de um caso, né, que eu conheço de uma pessoa que tinha tudo, trabalhava no corporativo, num banco, e ela tinha tudo para crescer e para chegar num cargo de nível bem alto e que ela não conseguiu justamente por causa da imagem dela. Então, é uma coisa que, né, ela não chegou num cargo de diretoria por causa da imagem dela. por causa da roupa que ela escolhia, Da cabelo, roupa, não só maquiagem. questão da roupa, né? Porque a imagem, Suelen, ela comunica muito mais do que o que você veste. Tem a ver o que você veste, a cor, né? Tudo, a modelagem, enfim. Mas também a sua postura, o seu jeito de falar, o seu comportamento, né? A forma como você se posiciona no geral. Então, eu tô com o cabelo arrumado, penteado, eu tô Limpo. limpo, principalmente, obviamente, porque, né, um cabelo sujo, oleoso, você A se gente apresentar precisa falar assim, sobre o óbvio também, né? A gente às também, vezes acha, isso é também. óbvio. Nem sempre é tão Não, óbvio nem assim. sempre. Então, o homem às vezes não tá com a barba bem feita, ou a mulher tá com fica com aquele aspecto desleixado, né? Então, isso com certeza causa um ruído e prejudica muito a comunicação da imagem, através da imagem, né? Porque a gente fala, é o que você falou. A imagem, ela fala sem você dizer uma única palavra. E depois que você causa uma primeira boa impressão, é muito difícil você ter uma segunda chance, né? Para isso. Então, aquilo já fica na mente, assim, naquilo que a gente já forma uma imagem, uma opinião sobre a pessoa. E depois é complicado para reverter. Exato, eu falo muito isso, eu sou professora de oratória, eu falo bastante isso para os meus alunos. A imagem, a primeira imagem, não é a que fica. Tem muita gente que a gente conhece e fala assim, eu achei que você era metido, eu achei que fulano era bravo, eu achei que tal coisa, e depois eu vi que não era. O Sim. problema é que muitas vezes a gente, como você falou, não tem essa A segunda chance. oportunidade, a segunda Essa chance. oportunidade de corrigir ou mostrar quem se é verdadeiramente, né? Sim, sim. E aí já prejudica, né? Porque se você tá representando o seu negócio e você chega num ambiente e você não tem a oportunidade depois de, né? Você não está de acordo com a sua imagem, não está te representando da forma como deveria. Depois, para você reverter isso, pode ser que você não tenha uma segunda chance. Exato. Camila, e uma coisa também que eu gostaria de saber é que muita gente diz assim: eu não tenho estilo, eu não sei me vestir. Por onde começar quando a pessoa está perdida nesse aspecto? Eu falo que a gente traçar uma estratégia de estilo, eu trabalho muito com estratégia. Né? Então, eu não trabalho com estilos assim pré-definidos, encaixando a pessoa dentro de uma caixinha. Não, eu não gosto disso. Eu trabalho muito com a essência de cada um. Então, eu acho que é um mergulho no autoconhecimento. Então, para começar, eu acho que você tem que começar assim, fazer um trabalho de autopercepção. Né? O que eu estou transmitindo através da minha imagem e o que eu gostaria de transmitir. Então, acho que começa por aí. E aí, começar a descobrir, né? O que você gosta, o que você realmente gosta, o que não te representa. Porque a gente, às vezes, não para pensar nisso, né? Não tem tempo, não tem... Eu nunca Ou não parei... tem o conhecimento mesmo, né? Exatamente. Aí você não para pensar, nossa, o que realmente eu gosto? O que me faz me sentir bem, confiante, com mais autoestima? Ou o que eu não gosto, que não me representa. Então, saber o que você gosta e o que você não gosta. E isso já ajuda bastante. Já é um início. O importante é esse autoconhecimento. Uma dúvida: é possível a gente se vestir bem e com presença, mesmo sem gastar muito? Com certeza. Eu acho que é engraçado que muita gente fala assim: eu não quero fazer a consultoria agora porque eu não quero gastar. E Eu não tenho dinheiro para comprar eu não tenho as roupas. exatamente, né? E eu sempre explico. Eu fechei uma consultoria semana passada com uma pessoa que trabalha com marketing, né? E eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, você não precisa gastar dinheiro, você precisa descobrir qual é o seu estilo, qual é o seu objetivo de imagem. A gente vai trabalhar em cima disso, a gente pode trabalhar com aquilo que você tem. É lógico que depois, né, quando eu faço, durante o trabalho, eu faço uma análise de guarda-roupa, eu sugiro a compra de algumas peças que eu acho que estão faltando, que vão deixar aquele guarda-roupa mais versátil, que vão conversar mais com a imagem desejada da pessoa, mas a pessoa pode ir comprando devagar, né, aos poucos.
Não tem esse negócio de, eu vou jogar tudo fora e vou começar o guarda-roupa de novo, pelo amor de Deus. Camila, e uma outra dúvida é assim, ó. Existem uma imagem a ser passada de acordo com cada situação que a gente vive, de cada estratégia que a gente quer demonstrar ali. Sim. Mas tem alguns códigos, vamos dizer assim, que geralmente já são vinculados a certas situações. Por exemplo, no caso dos homens. Um homem com um paletó ou com uma calça, alfaiataria fica mais bem vestido. Mas e se, por exemplo, ele detesta uma peça específica? Mesmo a mulher, eu não gosto de tal tipo de calça, me incomoda, eu sinto calor, enfim, qualquer questão. Tem como adaptar isso? Com certeza. É muito importante, eu sempre respeito muito o gosto pessoal, né, do cliente. Porque a pessoa tem que se sentir bem com aquilo que ela está vestindo. E a gente consegue, né, transmitir uma imagem com qualquer peça. É lógico, a não ser que esteja muito fora da. Então, vou dar um exemplo de uma calça jeans, que é uma peça que todo mundo usa bastante, né? Então, esses dias atrás, uma cliente minha virou para mim e falou assim: não estou usando mais jeans, porque eu acho que jeans é muito desleixado, muito informal. Eu falei: não é assim. Né? Então, depende da forma como você usa. Você consegue usar, por exemplo, uma calça jeans e tá super arrumado, né? E tá elegante. Um homem, ele pode estar usando uma calça jeans e tá transmitindo uma mensagem de mais formalidade. É lógico que ela causa um certo despojamento, mas tem como a gente usar outras peças e equilibrar essa questão. Então, a gente não tem que ficar preso a nada de imagem, de peça de roupa ou de... Não, eu acho que são estereótipos, né, Suelen? Assim, a pessoa coloca aquilo na cabeça e fala, não. E não é assim. A gente, é lógico que tem determinadas profissões que exigem um dress code, né, que tem que ser daquela forma. Principalmente na área de direito, que é uma área mais conservadora, né? Com certeza. Na área de direito, os representantes de muitas empresas também, eu acho que eles têm essa questão, né? Porque eles precisam seguir o dress code da empresa, que geralmente é muito bem definido. Eu conheço, já atendi alguns representantes de empresas farmacêuticas, e eles têm um dress code bem delimitado, assim, né? Então, aí a gente já fica um pouco mais amarrado. E tem também essa questão da gente usar, se a gente usar peças que a gente se sente desconfortável, isso também vai mudar no nosso jeito de agir. Se você tá ali com uma peça que tá desconfortável, você não se sente à vontade, isso também vai ser ruim para sua imagem, né? Não, quando a gente está vestindo aquilo que a gente gosta, aquilo que faz a gente se sentir bem, você vai estar bem em qualquer ambiente, em qualquer lugar, vai se sentir segura, confiante. Então, com certeza, a roupa, ela é a moda no geral, né? É uma ferramenta poderosa que a gente tem que aplicar na nossa estratégia, tanto pessoal como profissional. Camila, e tem muito essa questão, principalmente para mulher, né? Para você ficar bem vestida, coloca um blazer, coloca uma roupa assim por cima. E a gente vive em Araçatuba, que é uma própria região toda, é um muito desafio, quente. Né? Então, assim, tem como quem quer passar uma imagem de mais elegância, sem ter que usar o famoso blazer, ter que colocar uma terceira peça ali nesse calorão? Tem, Suelen. Essa também é uma outra pergunta, uma dúvida, né? Que eu esclareço muito, porque realmente é difícil, que a gente tem aquela questão de a gente sabe que uma terceira peça sempre traz mais estilo pro look, deixa a gente mais arrumada, mas no nosso clima é impossível, né? Então, não, impossível não, dá pra gente quem usar. fica também no ar-condicionado, praticamente Aí sai mais do carro com tranquilo. ar-condicionado e entra no ambiente com Aí ar-condicionado, é mais tudo bem. tranquilo, Mas quem tem mais compromissos, assim, externos, ou tá sempre entrando, saindo na rua, vai em alguns lugares, é mais difícil, né? Não, mas dá pra usar uma alfaiataria, você pode usar um colete sem manga, dá pra usar. A gente tem que pensar em tecidos naturais. Então, o linho, o algodão. Então, dá para trazer, né, esses tecidos que são mais leves, mais frescos para nós. Eu acho que são a melhor opção. E aí a gente consegue usar conjuntos ou, né, peças separadas, mas assim que trazem mais elegância, a seda. Então, tem vários tecidos, aí a gente consegue trabalhar mais a questão do tecido, né, que ajuda bastante por causa do calor.
E aí depois você consegue trazer algumas peças sem manga, né? Ou se a mulher gosta de usar manga, também tem alguma questão com o braço, dá para usar uma manga mais curta e dá para trabalhar isso e dá para ficar elegante sim. É questão de conhecimento, De né? ajustes, né? Exatamente. Outra dúvida bastante comum, a gente vê no Instagram várias postagens de outras consultoras de imagem postando o que é certo, o que é errado, o que é elegante, o que não é. E aí eu percebo, eu leio bastante os comentários, eu adoro ler comentário de rede social dessas postagens, muita gente falando, mas eu gosto de tal coisa. E acho que é importante a gente falar que elegante é um dos estilos que tem. E não necessariamente você precisa estar elegante o tempo todo. Você pode, em alguns momentos, ou de acordo com a sua personalidade, escolher um estilo mais romântico, escolher um estilo mais despojado. Com certeza, nós somos assim, eu falo principalmente nós mulheres, né? É lógico que não serve só para as mulheres, mas nós somos camaleôs. E cada dia a gente está de um jeito, né? Então tem dia que você não tá afim de se arrumar, você quer usar algo mais despojado, quer ficar mais à vontade, mais informal. Tem dias que você já está mais inspirada, então você está mais afim de olhar o guarda-roupa e trabalhar essa questão, né, da vestimenta com mais tempo, né? Então, assim, isso depende, a gente consegue. Eu não costumo, Suelen, nomear os estilos, sabe? Eu falo que cada pessoa, cada mulher, cada homem tem o seu estilo. Então a gente tem que encontrar qual é o seu e seguir nessa linha. E não quer dizer que você sempre vai estar daquele mesmo jeito. Então é isso que eu falei. Nós temos uma rotina, né, que às vezes tem compromissos diferentes, a gente tem vida social, tem vida profissional. Então o importante é a gente aprender a se vestir para cada situação de uma forma que seja coerente e que esteja adequada, né? Principalmente no profissional, eu falo bastante, bato bastante nessa tecla, para transmitir aquela imagem que você deseja, mas sempre se sentindo bem e usando aquilo que você gosta, que te representa. Para quem está começando, nunca tinha parado para pensar nisso. Então é interessante começar assim pensando, escolhendo a roupa naquelas situações estratégicas. Vou começar pelo que é importante. Então eu tenho uma reunião, eu vou conhecer a sogra, eu tenho um cliente importante, então eu vou parar realmente para pensar nessas situações especiais. Eu acho que a pergunta todo dia que eu falo para as minhas clientes, a pergunta é: que história você quer contar hoje? Então, quais são seus compromissos, aonde você vai, o que você, né? E aí você pensa na estratégia. Então, eu tenho mais de um compromisso, eu preciso estar bem nesses dois lugares. Então, eu preciso pensar em alguma coisa que vai resolver para eu estar pronta para todos os meus compromissos, né? Então, sabe aquela história de, eu vou colocar uma roupa que eu vou trabalhar hoje de manhã, ou durante o dia, vou ficar bem, vou nas minhas reuniões, vou atender meus clientes e tal, e à noite depois eu vou estender, vou fazer aquele happy hour, vou sair para jantar e vou estar bem também. Então, a estratégia é essa, é você pensar naquilo que você vai fazer aquele dia e escolher algo que vai suprir essa necessidade. E é possível a gente conciliar a nossa personalidade, a autenticidade com a imagem que esperam da gente? Eu acho que sim. Eu acho que o importante para você ser autêntica na sua, né, no seu estilo mesmo, você tem que fazer o quê? Você tem que seguir a sua essência. Eu acho que não é ficar copiando ninguém, sabe? Essa coisa de, eu vou olhar uma imagem lá no Instagram ou em qualquer rede social, vou olhar, é isso que eu quero. Não, mas isso te representa? Isso tem a ver com você? Então, eu acho que ser autêntica e respeitar o que você gosta, o que realmente faz você se sentir bem, confiante, eu acho que é a melhor estratégia. Eu acho que é o que a gente tem que pensar. E tem o conjunto também, né, Camila? Às vezes a gente foca na roupa, mas uma maquiagem, o que Tem os você falou, acessórios, o cabelo, brinco, no caso dos homens, exatamente. a barba, o cabelo também bem cortado. Óculos, né? relógio, Que é uma o ferramenta. calçado. Sim, tudo isso. Então é um conjunto, né? A gente tem que usar, a gente usa de vários artifícios que fazem parte dessa estratégia para comunicar o que a gente deseja. Então, e tudo isso tem que estar em harmonia, né? Porque se tiver um ruído aí na comunicação, já prejudica. O nosso cérebro,
tudo que ele vê e que ele acha harmônico, né, ele entende como belo. Então, a gente buscando essa harmonia e aprendendo a misturar, fazer as misturas, as composições de uma forma que fique bonito, mas também principalmente harmônico mesmo. Não tem como errar. E quem está acima do peso? É possível você estar bem vestido? Isso vale para homens e mulheres? Passar uma imagem harmônica, como você mesmo disse, independente da situação, estando acima do peso? Sim, essa é uma outra questão, né, que eu sempre falo. A gente não precisa estar magro para estar estiloso ou estilosa. Não existe isso. Quantas mulheres e homens nós vemos, né, que estão com sobrepeso, mas que têm muito estilo. Então, estilo não tem a ver com peso, né? Então, muita gente fala assim, eu não vou fazer a consultoria agora porque eu quero emagrecer. Mas não é sobre isso. A gente não está. É sobre encontrar o seu estilo, encontrar aquilo que te representa. E aprender a usar, quando eu faço análise de proporção corporal, e esse serviço eu também faço, né, separado da consultoria. Você aprende a usar as peças de uma forma que, se você engordar ou você emagrecer, você entendendo aquilo que funciona, dá para você continuar aplicando esse conhecimento. Isso é muito interessante. Em relação a cores, a gente viu que estava bastante na moda, ainda está a questão da colorimetria, né? Coloração, a coloração Isso. pessoal. Isso funciona também? Faz diferença? Funciona muito, funciona muito. É engraçado que muita gente também tem um pouco de preconceito e fala, não vou fazer porque eu não quero ficar presa a uma paleta. Ou então, eu gosto muito de tal cor e E vai não que vai essa ter na minha cor não vai paleta, aparecer. exatamente, aí eu não vou poder mais usar. Não, a análise de coloração, ela não é feita para prender ninguém, de forma alguma. Eu acho que o conhecimento é libertador. A gente saber aquilo que favorece as nossas características pessoais, a cor que te cai bem, é muito bom, né? Porque um dia você começa a perceber, você começa a usar, você olha no espelho e você vê a diferença que dá na sua pele, melhora. Sabe, quando você está com uma cor que te favorece, ela melhora a pele, fica com um aspecto mais Às vezes homogêneo, menos manchada, menos né? manchado, até Olheiras. ameniza olheiras, linhas de expressão. Então você começa a ver esse resultado. Mas eu sempre ensino estratégias para você usar aquilo que não te favorece de uma forma que vai trazer um resultado positivo. Então a gente consegue, não tem isso. Na minha paleta, por exemplo, eu sou outono quente, na minha paleta não tem preto. E eu uso preto e aí eu sei o que eu tenho que fazer para usar o preto de uma forma que vai deixar mais harmônico, que vai deixar mais suave e de acordo com as minhas características pessoais. Camila, tem alguma peça de roupa ou acessório que você considera um pecado clássico? Que não funciona para a maioria das pessoas? Pochete. Pochete. Pode ser uma delas. A pochete clássica, né? Pode ser uma delas. Eu acho que calça rasgada, eu acho que é uma coisa assim, a não ser que seja, né, para algo muito específico, mas eu acho que é uma coisa, é uma peça que causa um ruído aí na comunicação que prejudica. É uma das mais difíceis de se fazer uma composição harmônica, é isso? Eu acho que o que ela comunica, né, não é difícil. Você não vai querer. Traz uma comunicação assim de desleixo, um pouco de. Depende também, eu estou falando assim, né? Uma coisa muito rasgada, muito. Então, calça rasgada é algo que eu não indico. Mas existem outras coisas, coisas que Jonathan infantilizam muito, sabe? O moletom, por exemplo, com a foto colorida da Então, filha ali na pois é, CPI. eu acho, né? Então, tudo depende do que você quer comunicar, obviamente, né? Depende da sua idade, depende do contexto, né? Do que você, aonde você vai, onde você convive, enfim. Então, dependendo disso, a gente erra na comunicação. O Jonathan Alves está com vergonha aqui, mas ele quer perguntar sobre o mocassim. O mocassim, eu gosto do mocassim, eu gosto bastante. Eu acho o mocassim muito elegante para os homens, né? Tanto um mocassim mais social para usar à noite. O meu marido usa bastante mocassim e eu considero ele um homem muito elegante. E eu também dou muito pitaco.
E também durante o Ele dia. consegue escolher o que ele usa ou não tem Ele essa oportunidade? consegue, não, consegue sim. Às vezes, quando eu vejo, às vezes ele me pergunta alguma coisa, e às vezes eu também falo, né? Falo, ó, acho que aí não ficou legal, vamos escolher uma outra camisa, vamos, né? Mas ele manda bem. Camila, sabe que essa questão de, né, falando do marido, tem uma outra questão que eu vejo bastante também, que é o seguinte: as mulheres muitas vezes se vestem para outras mulheres. Então, o que é considerado bonito e harmônico para mulheres é um estilo, e o que é considerado bonito e harmônico para homens, no caso as mulheres vestindo, é outro. Eu lembro de uma vez eu vi uma influencer falando que ela estava bem vestida com algumas coisas da moda ali, umas tendências da moda, e o marido dela falou assim: meu Deus, eu não gosto desse tipo de roupa. Eu prefiro quando você coloca um vestido mais feminino, Ah, assim, assado. Isso isso acontece já aconteceu bastante, né? comigo, acontece comigo. É porque os homens, eles não estão muito antenados, né, no mundo feminino, no que é tendência, no que tá em alta. E a gente que é mulher, a gente gosta, né, de estar sempre assim acompanhando e As estar com uma tendências. peça na tendência. Então, assim, por exemplo, outro dia eu estava com uma sapatilha de tela. E meu marido falou: pelo amor de Deus, isso tá horrível. Quando você for sair comigo, por favor, não use essa sapatilha. E é uma sapatilha que tá super em alta, que é confortável, que traz uma informação de moda, traz mais estilo para composição. Até de modernidade, olha que Exato, contemporâneo, jovialidade, atualizado. exatamente, Mas não exatamente. necessariamente é algo que o homem, o marido, no caso, vai olhar e falar: nossa, que linda, Que lindo. maravilhosa. Ele pode não gostar, É mas possível conciliar essas duas coisas? eu acho que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, antes da gente agradar o marido, a gente tem que se agradar, Sim. né? Então, se você está se sentindo bem, se você gosta, eu acho que não tem por que não usar. Eu sou a favor de usar, sim. Mas aí, num outro dia, você agrada o marido com aquilo que ele gosta também. Então é possível conciliar as duas coisas. Tem, pelo menos assim, vamos dizer, claro que você disse que cada um tem seu estilo, tem também os contextos diferentes, mas assim, para quem tá ouvindo a gente, tem 3 dicas simples que você pode compartilhar aqui, que a pessoa que está ouvindo já pode aplicar ainda hoje? Dicas sobre A looks ou imagem dela, de dicas gerais imagem. para ela fazer algum ajuste na imagem, que ela pode aqui sair da entrevista ou mais tarde, na hora que chegar em casa, falar assim: não, isso aqui então eu vou fazer, vou dar uma olhada, ou vou mudar, vou comprar, enfim. Eu acho que, bom, primeiro, a gente tem que usar aquilo que favorece o nosso biotipo, né? Então, se você, por exemplo, tá um pouquinho. Se você tem. Vou dar o exemplo do quadril, que é uma coisa muito frequente, é uma dúvida muito frequente. Então, se você tem o quadril um pouco mais largo, tem um pouco mais de volume nessa região e te incomoda, porque pode não te incomodar, mas se te incomoda, o que que você pode fazer? Uma dica de estratégia é usar uma terceira peça por cima, né? Vamos supor, você está com uma calça, uma blusa, você joga um colete. E esse colete, o importante vai ser a altura dele. Então ele tem que estar no meio do quadril. Porque se esse colete estiver um pouco mais alto, ele vai salientar ainda mais esse volume no quadril. Um outro detalhe: se você é uma mulher muito baixa, né, e você usar uma peça muito longa, vamos supor, você vai usar um blazer. Se você for usar um blazer muito comprido, o que, que vai acontecer? Ele vai te encurtar. Então, eu acho que são exemplos que eu estou dando assim, porque você tem que adaptar a peça, o que você vai usar, ao seu biotipo. Entender aquilo que fica bem para você. Então, primeira coisa. Depois, eu acho que sempre respeitar o seu estilo. Não adianta a gente querer copiar o estilo de uma outra pessoa, que para ela fica bom, mas que não tem nada a ver com a gente. E você também saber quais são as cores que. Porque a gente sempre tem isso, né? A gente sabe qual cor. Às vezes você coloca uma cor, todo mundo te elogia naquele dia. Se isso acontecer, pode ter certeza que é uma cor que está na sua paleta. Então, acho que a gente usar uma cor que favorece ajuda bastante também e que a gente gosta. E se você tiver com uma cor que você acha, sabe aquela blusa? Às vezes você comprou uma blusa, eu tinha, né, antes de trabalhar com isso. Toda vez que você coloca, você fala: nossa, não dá, Não tira. consigo Não, combinar não, ela com não consigo nada. combinar, não vai. Então pode ser que o contraste, né, tá desalinhado O ou modelo. desarmonizou. Então vamos pensar que pode ser a cor que não esteja te favorecendo. Vai lá e dá uma caprichada na maquiagem, né? Faz uma pele mais caprichada com
base, com corretivo, passa um rímel, né? Dá uma caprichada na maquiagem, que isso vai trazer um equilíbrio e vai dar uma balanceada. Muito bom, essa é a Camila Ábido. Coloca pra gente, por gentileza, Jonathan, o Instagram dela, que é @Camila, 2 underlines, Dois né? underlines. 2 underlines, Ábido. Como que escreve Ábido? A-B-mudo-D-O. 4 letrinhas, A-B-D-O. Ou você procura mesmo na busca ali do Instagram, Camila Ábido, com B mudo, O no final. E tem o Instagram dela, tem muitas dicas de estilo. Vai descendo aí pra gente. Quem está acompanhando pelo Instagram e pelo Facebook, tá olhando agora as fotos da Camila, tem bastante dica. Pode descer mais, Jonathan, por gentileza. Aí a tal da sapatilha sapatilha da tela ainda é vermelha, viu, gente? Exatamente. Mas é delicada, é feminina, né? Sim. Mas sim. tem opções, ela até tá mostrando nessa questão da sapatilha com tela, tem sandalinhas, ela tá mostrando calçados nesse tom de vermelho. Tem rasteirinha, dá pra usar, sabendo compor, dá pra usar quase tudo, né? Dá pra usar tudo, dá pra usar tudo. Ali, ó, tem mais sugestões. E você vê, a Camila é uma mulher bastante elegante, mas ela traz obrigada. composições que também são românticas, que ela foge do que a gente considera elegante no tradicional. E tem coisas com estampa, tem tecidos fluidos também. Sim. Isso é muito legal. Lá pra cima, Jonathan, tem uns vestidos que eu vi ontem no Instagram dela. Pode subir mais. Sobe lá, vai lá pra cima. Ali, ó, primeiro rios dela ali, ó. Esse Reels aí eu tava falando para mostrar justamente esse contraponto entre usar um tecido fluido, uma peça mais Estampado. leve, com o peso do couro. Sabe, esse contraponto entre essa diferença de da leveza com o pesado, deixa o look bem interessante. É uma outra legal, porque dica. as pessoas às vezes pensam, eu vou fazer uma consultoria de estilo, eu vou ter que usar calça de alfaiataria, só camisa e De forma e um blazer alguma. por cima. A alfaiataria, só isso. Não. Não. Quer dizer, elegância, dá pra ter um look harmônico, às vezes em outro estilo, com outras peças, né? Com todos os estilos, a gente pode ser elegante. Em todos os estilos. Então, você pode estar bem arrumada, estar bem apresentável, com qualquer estilo, Sueli. Camila, mais uma vez, muito obrigada. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre estilo. Inclusive, eu já peguei várias dicas aqui com ela. Que bom. Muito obrigada e que você volte mais vezes aqui para passar mais sugestões. Principalmente, agora vai começar um friozinho, né? Essa questão A mulherada já gosta de se arrumar mais. E a maquiagem também dura mais tempo, né? Exatamente. Esse é um bom momento para quem quer fazer algumas mudanças, né? É isso Não aí. tá chovendo, o cabelo também não fica arrepiado, Fica arrepiado. fica arrumado por mais tempo. Então, quem está precisando se cuidar, aproveita o outono, que é uma época boa para começar a adotar esses novos hábitos. Ótima, uma época ótima. Muito obrigada Eu mais que uma vez, agradeço o Camila. convite, um prazer estar aqui com você. Agora são 9h07, 9h07.